Olá, graça e paz. Eu sou o pastor Eleilton e esse é o programa Texto e Contexto, um programa da TV Viva Promessa, onde nós conversamos sobre temas de natureza doutrinária e teológica. Nós estamos conversando nesse mês de janeiro sobre a carta de Judas. Os programas Texto e Contexto têm girado em torno dos temas dessa carta. Temos feito aqui uma leitura da carta de Judas, explorado os principais temas desse importante documento do Novo Testamento. Nós já fizemos aqui alguns programas e vamos dar sequência na nossa abordagem na leitura da carta de Judas. Bom, antes de iniciarmos o programa de hoje, eu queria convidar você a compartilhar o link desse programa. Pegue aí agora mesmo o seu celular, enfim, e compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, compartilhe também com seus familiares, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, sejam abençoadas e edificadas por meio da palavra do nosso Deus. Nós vamos então dar sequência. Nós já fizemos 2 programas falando sobre a carta de Judas. Um primeiro programa introdutório, onde nós tratamos de questões gerais sobre essa carta, apresentando dados como autoria, data e cenário, questões relacionadas ao autor, ao uso que Judas faz dos pseudepígrafos na sua carta, enfim. E no último programa, nós falamos um pouco sobre os primeiros 4 versículos da carta de Judas, os 4 primeiros versículos dessa carta. E nesses versículos tratamos do tema central da carta, ligado à graça barata. Eu disse que nós faríamos 4 programas sobre a carta de Judas, fazendo uma leitura de toda ela. Então, nós chegamos agora no trecho da carta de Judas, onde ele apresenta uma denúncia aos hereges da sua época. Nós vamos entrar, então, nesse terceiro bloco, falando dessa denúncia que Judas faz na sua carta. No último programa, relacionado à graça barata, só para lembrar, nós tratamos aqui das credenciais do cristão, do chamado do cristão e do cuidado do cristão. Então, lembra? Nós dissemos aqui, com base na carta de Judas, que os cristãos são pessoas chamadas, são pessoas amadas e são pessoas guardadas por Deus. Judas apresenta os cristãos dessa maneira no primeiro versículo da sua carta. Nós somos chamados a batalhar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos e devemos, inclusive, tomar cuidado com aqueles que negam o único soberano Senhor, o Senhor Jesus Cristo, e que fazem isso por meio do seu estilo de vida devasso, imoral e pecaminoso, porque era exatamente isso que estava acontecendo com algumas pessoas que receberam essa carta que Judas escreveu. Os falsos mestres que se infiltraram na igreja, eles estavam ensinando que a graça de Deus perdoa qualquer pecado e, por isso, os cristãos podem viver da maneira como bem entenderem, porque Deus não se importa com aquilo que nós fazemos com o nosso corpo, porque o corpo é material e não tem nenhum valor para Deus. Sendo assim, nós podemos viver como bem entendermos. Esta era a pregação dos falsos mestres da época de Judas, uma pregação que é bem diferente daquelas verdades que nós encontramos no Evangelho. Na verdade, esses falsos mestres não entenderam a mensagem e a doutrina da graça de Deus e por isso ensinavam esse tipo de graça libertina, esse tipo de graça que quando alcança o pecador, ao invés de afastá-lo do pecado, aproxima e incentiva o pecado. Então não é essa a graça apresentada nas páginas do Evangelho, mas era a graça que os falsos mestres ensinavam. Então Judas, ele convoca os cristãos em sua carta para batalharem pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então,
Em linhas gerais, esse é o objetivo da carta e esse foi o tema tratado, então, com base nesses primeiros versículos da carta de Judas. Hoje nós vamos dar sequência e nós vamos analisar a parte em que Judas vai apresentar um panorama de como os hereges agiam, de como pode ser descrito o caráter desses hereges da sua época. Ele traça um perfil dos falsos mestres que andavam nas igrejas daquela época, disseminando essa heresia destruidora, essa heresia que está de encontro àquilo que o Evangelho nos ensina. Então é muito interessante esse perfil que o Judas vai apresentar. Na verdade, grande parte da carta de Judas, nós vamos aqui do versículo 5 até o versículo 16, então é a maior parte da carta de Judas, ele gasta apresentando o perfil desses falsos mestres e o que o futuro lhes reserva por conta dessa apresentação equivocada do Evangelho que eles fazem. Então, Judas desmascara esses falsos mestres, é óbvio, porque, como nós já dissemos, o grande objetivo de Judas é fazer a defesa da fé apostólica, da fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. E ele reconhece a importância dessa defesa, ele reconhece a importância de não dar mole para os falsos mestres, né? Então nós vamos analisar esse trecho. Essa denúncia aos hereges vai do versículo 5 até o versículo 13, e nessa denúncia aos hereges, Judas ele apresenta, primeiro, o resultado do falso ensino, onde o falso ensino vai nos levar, a repreensão relacionada ao falso ensino, tem uma reprimenda na carta a esses falsos ensinadores, e depois as marcas dos falsos ensinadores. Ele começa a apresentar como eles são. Então, nós vamos seguir esse itinerário aqui dessa denúncia que Judas faz a esses hereges da sua época. Bom, iniciando então com essa parte relacionada ao resultado do falso ensino. Ela tem como base dos versículos 5 até o versículo 7 da carta de Judas. E eu vou fazer aqui a leitura desse texto. Esse texto diz assim: embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, eu quero lembrá-los de que o Senhor libertou um povo do Egito, mas posteriormente destruiu os que não creram. E, quanto aos anjos que não conservaram as suas posições de autoridade, mas abandonaram a sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. De modo semelhante a esses, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e a relações sexuais antinaturais. Estando sob o castigo do fogo eterno, elas servem de exemplo. Bom, olha o que Judas está tentando apresentar nesse trecho da sua carta. Judas está fazendo uma denúncia aos hereges do seu tempo e ele usa 3 exemplos históricos, que são 3 exemplos históricos reveladores do quanto o falso ensino tem consequências danosas, do quanto seguir rebeldes e falsos mestres pode resultar em algo não desejável. Então, ele cita aqui a história do povo de Israel, a história dos anjos rebeldes e a história de Sodoma e Gomorra. Aparentemente, Judas está escrevendo a sua carta para cristãos que conhecem a Escritura Sagrada. Existe até uma expectativa, né, uma ideia de que Judas está escrevendo essa carta para cristãos judeus, porque ele cita vários exemplos do Antigo Testamento
e a maneira como ele faz essas citações na carta dá a entender que ele tem em mente que os seus leitores conhecem muito bem essas histórias. Eles estão familiarizados com os textos do Antigo Testamento. Então, Judas está escrevendo, muito provavelmente, para cristãos judeus, que conhecem muito bem esses textos. Parece que o público-alvo dele, de maneira predominante, são cristãos judeus. Então, ele diz para esses cristãos judeus, embora vocês já tenham conhecimento, eu vou lembrar vocês de algumas coisas. Então, vocês já conhecem o que eu vou dizer. Né? O que Judas está querendo mostrar para esses cristãos é isso. O que eu vou dizer para vocês já conhecem. Né? Isso aí, vocês já ouviram, mas eu quero lembrar novamente para alertá-los do quão perigoso é andar no caminho desses falsos mestres, libertinos, que se introduziram na igreja e estão transformando a graça de Deus em libertinagem. Primeiro exemplo, a história do povo de Israel. Vocês lembram que Deus libertou um povo do Egito, mas posteriormente destruiu os que não creram? Então, olha esse exemplo de Judas, que exemplo interessante. Porque o povo de Deus foi liberto com mão forte do Egito. O povo de Deus serviu como escravo vários anos no Egito. Foram oprimidos no Egito. E por pura graça e misericórdia, Deus os libertou. Eles foram libertos por graça e por misericórdia. Mas a partir desse momento que eles foram libertos por graça e por misericórdia, a história subsequente desse povo no deserto é uma história de rebeldia, de insurgência dessas pessoas contra as lideranças estabelecidas por Deus, de desconfiança de Deus, né? De falta de confiança no que Deus podia fazer. E a gente conhece a história do povo de Israel no Egito. Aquela geração que saiu do Egito, aquela geração morreu no deserto, com exceção de Josué e Calebe. Toda aquela geração rebelde, toda aquela geração que não creu em Deus, que duvidou que Deus faria aquilo que ele prometeu, levando o seu povo e dando a terra de Canaã, eles morreram no Egito. Apenas Josué e Calebe, daqueles que foram libertos, daqueles que saíram, é que entraram posteriormente na terra prometida. Então Judas está querendo mostrar para aqueles cristãos o seguinte: olha, os exemplos da história são reveladores. Olha aí um povo que foi salvo pela graça de Deus, mas que viveu de maneira rebelde o tempo todo, desobedecendo a Deus, se insurgindo contra Deus, mostrando que não havia gratidão nenhuma pela salvação, pela libertação que Deus havia realizado na vida deles. Então é um alerta, porque a graça de Deus que nos liberta, ela não é um passaporte para que a gente viva nossa vida em pecado. Quem vive uma vida em pecado, quem vive uma vida longe de Deus, está demonstrando que a graça de Deus não alcançou verdadeiramente, que ele não entendeu exatamente a doutrina da graça de Deus apresentada no Evangelho. Então, o exemplo dos israelitas no deserto é um exemplo que Judas usa nesse trecho aqui para chamar a atenção daqueles cristãos. E ele prossegue. Né? Nós temos aí o segundo exemplo da história, é o exemplo dos anjos rebeldes. Ele usa esse exemplo no versículo 6. Se você olhar aí na sua Bíblia, o versículo 6 diz: "E quanto aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia." Então, Judas está lembrando aqui de anjos que não guardaram as suas posições de autoridade. Que anjos são esses? É bem provável que a menção que Judas está tentando fazer aqui é daqueles anjos que seguiram Satanás em seu programa de rebelião contra Deus. Deus
criou os anjos com um propósito. Assim como tudo que Deus criou, eles foram criados para servir a Deus, eles foram criados para a glória de Deus. Mas Satanás, o primeiro rebelde, o diabo, o primeiro rebelde, ele quis o lugar do próprio Deus e outros anjos o acompanharam nesse seu programa de rebelião contra Deus, se insurgiram contra Deus e não conservaram as suas posições. Eles não se contentaram com as posições, os lugares que Deus havia designado para eles. Eles não conservaram, eles preferiram seguir Satanás no seu programa de rebelião contra Deus. E o que aconteceu com eles por conta dessa sua rebelião? Eles caíram. E alguns desses anjos estão guardados com correntes eternas ou com algemas eternas para o juízo do grande dia. Foi tão sério essa rebelião de alguns desses anjos que Deus decidiu restringir a atividade deles. Eles são poderosos, eles receberam certas posições, mas Deus decidiu restringir a atividade deles, colocando sob correntes eternas. É óbvio que isso aqui é uma metáfora. Anjos são seres espirituais, seres que não têm matéria. Então não faz sentido pensar numa corrente literal prendendo esses anjos. Isso aqui é um tipo de restrição de atividade que Deus impôs a esses anjos. Provavelmente, inclusive, essa restrição de atividades, ela deixará de existir lá no período da grande tribulação. Tem uma das trombetas que são tocadas que aparentemente, quando essas trombetas são tocadas, alguns anjos preparados para aquele momento eles têm liberdade, eles recebem autorização para agir. Então, existe uma forte possibilidade de que aqueles anjos lá do Apocalipse que vão ser liberados só nesse período da grande tribulação sejam esses anjos que estão presos em algemas eternas, que hoje estão presos em algemas eternas, que a atividade deles está restringida. Por quê? Porque se rebelaram contra Deus, porque se insurgiram contra Deus, porque não se contentaram com as posições a que foram designados por Deus, se rebelaram contra o Criador e por conta disso sofreram punição. Então é mais um exemplo que Judas está trazendo, é mais um exemplo revelador da história daqueles que se rebelam contra Deus, daqueles que viram as costas para Deus, daqueles que não vivem o propósito pelo qual Deus os criou. Olha o que aconteceu com esses anjos. Judas está chamando a atenção dos cristãos para o que aconteceu com os anjos. Anjos, né, seres elevadíssimos, seres com posições de autoridade. Olha o que aconteceu com eles, porque se rebelaram contra Deus. Então é um alerta para aqueles cristãos que estão achando que podem viver de qualquer maneira, desagradar a Deus, cometer pecados, porque a graça vai libertar, a graça vai perdoar qualquer pecado, então eu posso viver de maneira libertina. E por fim, mais um exemplo. Aí Judas utiliza o exemplo de Sodoma e Gomorra, de modo semelhante a esses quem? Aos anjos que ele acabou de apresentar no versículo 6. Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e a relações sexuais antinaturais, estando sob o castigo do fogo eterno, e elas servem de exemplo. Então, o último dos três exemplos de Judas é o exemplo de Sodoma e Gomorra. Nós conhecemos a história de Sodoma e Gomorra no Antigo Testamento, uma cidade que foi destruída por Deus por conta do seu pecado, por conta da sua imoralidade. Aqui o texto fala que Sodoma e Gomorra se entregaram à imoralidade e a relações sexuais antinaturais. É bem provável que o problema, um dos grandes pecados de Sodoma e Gomorra era o pecado da sodomia, era o pecado da homossexualidade. E por conta disso essa cidade foi destruída. Os homens de Sodoma e Gomorra eram tão imorais, estavam tão mergulhados no pecado, que até os anjos de Deus que foram até a cidade para levar a mensagem de Deus, eles quiseram atacar os anjos, eles quiseram se relacionar com aqueles
com aqueles anjos, né, insinuando, né, querendo se relacionar com aqueles anjos. Então, é um nível de imoralidade muito grande na cidade. Não sei se você se lembra da conversa de Deus com Abraão. Se houvesse ao menos 10 justos, ele não destruiria a cidade. Então, uma cidade tão imersa em pecado, tão mergulhada em imoralidade, que não tinha 10 justos naquelas cidades. Então, Deus destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra. Então, é um outro exemplo que Judas está dando para aqueles que vivem de maneira imoral. E aqui, agora, especificamente, esse texto de Judas, versículo 7, Judas toca na questão da imoralidade sexual, que era o pecado que aqueles falsos mestres estavam cometendo e estavam incentivando os cristãos a cometerem também, por conta da crença que o corpo é material e Deus não se importa com o corpo, então você pode fazer o que você quiser com o seu corpo, porque isso não importa, e no final das contas a graça vai perdoar também todo e qualquer pecado, mesmo que isso seja um pecado. Então Judas agora, ele fala do pecado da imoralidade, que era o pecado que os habitantes de Sodoma e Gomorra estavam cometendo, e por conta disso foram castigados por Deus. Aquelas cidades foram destruídas. E aí o texto fala que elas foram postas sobre o castigo do fogo eterno para nos servir de exemplo, né? Então, o que aconteceu com aquelas cidades é exemplo para todos aqueles que querem viver como os habitantes de Sodoma e Gomorra, afundados em imoralidade, em devassidão, uma vida longe de Deus. Eles também serão punidos, eles também serão castigados por Deus. Eu quero chamar a atenção aqui para uma questão. O início do versículo 7, se você, pelo menos aqui na NVI, ele começa da seguinte maneira: de modo semelhante a esses. E aí Judas, ele acabou de citar os anjos que pecaram e não guardaram o seu principado. E aí, de modo semelhante a esses, e na sequência ele coloca Sodoma e Gomorra. Por conta disso, por conta dessa correlação que ele faz dos anjos com os habitantes de Sodoma e Gomorra, existem alguns estudiosos que defendem que a semelhança a que Judas está querendo referir-se nesse texto é no que diz respeito ao pecado, assim como os habitantes de Sodoma e Gomorra, eles pecaram se envolvendo com imoralidades sexuais e com relações antinaturais. Esse também foi o pecado desses anjos, que os anjos do versículo 6, eles também cometeram pecado de imoralidade sexual, e eles também tiveram relações sexuais antinaturais. Eles usam esse texto para tentar defender, até com base em relatos de livros apócrifos, que os anjos se deitaram com mulheres. Existe uma teoria de que aqueles filhos de Deus que aparecem lá em Gênesis capítulo 6 é uma referência a anjos que se deitaram com mulheres, os filhos de Deus com os filhos dos homens. São anjos que tiveram relações sexuais com mulheres. E dessa relação sexual nasceram os gigantes. Então, segundo essa teoria, esses anjos foram punidos porque eles se envolveram nessas relações sexuais antinaturais, se deitando com mulheres. Então, esse seria o pecado desses anjos aqui. Essa teoria, ela parece não fazer muito sentido, porque Jesus disse que os anjos são seres assexuais, assexuados. Os anjos, eles não procriam, né? Os anjos, o número de anjos hoje é exatamente o mesmo número de anjos do dia em que eles foram criados por Deus, porque eles não se procriam. Jesus falou que no céu nós não nos casaremos e nem nos daremos em casamento, porque nós seremos semelhantes
aos anjos. Então, é estranho pensar num anjo que é um ser imaterial, um ser assexual, que se relaciona com mulheres e procria, né? O mais curioso é isso ainda, e ainda procria e nasce uma nova raça, né? Nasce um novo tipo, né, de ser, que é um ser dessa mistura, um ser que nasceu dessa mistura de anjo com um ser humano. E aí você tem, então, gigantes. É por conta dessa teoria aqui, já houve pastores, inclusive, defendendo que esse ser aqui que nasceu dessa mistura de anjo com ser humano é o que aparecia nos relatos antigos, né, de semideuses. Enfim, é muita viagem, gente, é muita viagem. É óbvio que isso não faz muito sentido. Os filhos de Deus, lá de Gênesis capítulo 6, é a descendência piedosa de Sete, filho de Adão. E os filhos dos homens, a descendência pecaminosa de Caim. Então são o servo de Deus, são aqueles seres humanos que ainda se importavam em fazer a vontade de Deus, se relacionando com a raça que está envolvida com pecado, que não quer saber de Deus, né? Então, é disso que se refere Gênesis capítulo 6 e Judas capítulo 6, essa expressão, de modo semelhante a esses, Judas não está querendo fazer comparação entre os anjos e os habitantes de Sodoma e Gomorra no tipo de pecado que eles cometeram. Ele está querendo fazer comparação na punição. Assim como os anjos que pecaram foram punidos por Deus, os habitantes de Sodoma e Gomorra, que também pecaram, foram punidos por Deus. Assim como os israelitas, que foram salvos por Deus, eles também foram punidos e destruídos. Então, a comparação aqui é com a punição. Tanto o povo de Israel no deserto, quanto os anjos rebeldes, quanto os habitantes de Sodoma e Gomorra, todos eles foram punidos por Deus, e punidos severamente por Deus, por conta da sua rebelião, por conta de viverem longe de Deus, por conta de viverem uma vida imoral. Então, esse é o ponto de Judas aqui nesse trecho. Ele está falando e comparando a punição que todos eles receberam. Então, o resultado do falso ensino, resultado de abraçar um falso ensino que não tem nada a ver com o evangelho e viver uma vida longe de Deus, uma vida imoral. O resultado é trágico. Os 3 exemplos que Judas apresenta nos mostram que o resultado é trágico. Então, cuidemos disso, irmãos. Veja a importância de nós levarmos a sério o que diz o Evangelho, de nós nos alimentarmos corretamente da palavra de Deus, levar a sério o estudo piedoso da Escritura Sagrada, o estudo sério, sistemático da Escritura Sagrada, para a gente não abraçar um caminho desse, de um falso evangelho, que nos induz a uma vida de pecado, que distorce a doutrina da graça de Deus. Os resultados podem ser trágicos, como aconteceu na história, por meio desses 3 exemplos que Judas apresentou. Mas vamos continuar. Além de falar sobre o resultado do falso ensino, na sequência, Judas, ele apresenta uma reprimenda, uma repreensão aos falsos ensinadores e ao falso ensino, com base nos versículos 8 até o versículo 10. Então, versículos 8 até o 10, esse texto diz o seguinte, eu vou ler esse texto aqui da carta de Judas, acompanhe aí na sua Bíblia. Da mesma forma, esses sonhadores contaminam o próprio corpo, rejeitam as autoridades e difamam seres celestiais. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor o repreenda. Todavia, esses tais difamam tudo que não entendem, e as coisas que entendem por instinto, como animais irracionais, nessas mesmas coisas se corrompem. Então, nesse trecho, Judas pega pesado. Ele tem uma palavra que é dirigida aos falsos mestres da sua época. É uma reprimenda séria a esses falsos
esses falsos ensinadores. Ele chega a dizer aqui no versículo 10, a chamá-los de animais irracionais, que se corrompem e que não entendem nada do que estão fazendo. Né? Mas vamos lá. Quais são os elementos dessa repreensão de Judas nesses versículos 8 até o 10? Então, primeiro, Judas, ele mostra para a gente que a base do ensino desses falsos mestres estava equivocada, a base estava errada. No versículo 8, ele diz que esses sonhadores contaminam o próprio corpo. Esses sonhadores. É provável que os falsos mestres, que muitas das interpretações dos falsos mestres, que muitos dos ensinos desses falsos mestres que eles traziam para a igreja, eles eram sustentados por meio de sonhos e visões. Eles chegavam com o discurso de que Deus havia dado para eles uma nova revelação acerca da verdade, acerca do evangelho, acerca da doutrina da graça, por meio de um sonho ou de uma visão. Essa era a base daquilo que eles ensinavam. Então a base do falso ensino, a base do ensino estava errada. Eles não estavam ensinando com base na fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, que Judas já mencionou na sua carta. Essa não era a base do ensino, a base eram os sonhos. Veja o perigo de você querer alicerçar sua fé, alicerçar aquilo que você acredita sobre Deus, alicerçar aquilo que Deus deseja para a sua vida, com base simplesmente num sonho, numa visão que alguém teve, quando isso não está ancorado na Escritura Sagrada, quando isso não pode ser provado biblicamente, quando isso não pode ser atestado por aquilo que a Bíblia Sagrada diz. Então, muito cuidado, a base do ensino estava errada, porque não era a Escritura, eram os sonhos, era uma base extremamente subjetiva. E o estilo de vida deles estava errado, porque eles viviam como libertinos insubmissos. Judas diz que eles contaminam o próprio corpo, eles se envolvem em imoralidades sexuais. Esses falsos mestres se envolviam em imoralidades sexuais, porque para eles Deus não se importa com o corpo, como nós já falamos aqui repetidas vezes. Então eles se envolvem em imoralidades sexuais e estão contaminando o corpo, eles são libertinos e estão querendo fazer com que mais pessoas se envolvam nesses pecados e adotem esse estilo de vida. E além de ser libertinos, Judas mostra que eles também são insubmissos. O texto fala que eles rejeitam as autoridades e difamam seres celestiais. Rejeitam as autoridades e difamam seres celestiais. Então eles não respeitam os líderes da igreja, eles não respeitam quem ensina o evangelho de Jesus de maneira contrária ao que eles estão apresentando com base nos seus sonhos. Né? Eles rejeitam autoridades e difamam seres celestiais. Por que Judas menciona seres celestiais nesse texto? E por que Judas diz nesse texto que eles estão difamando seres celestiais? E aqui, até existem algumas traduções que dão a impressão de que esses seres celestiais aqui não seriam anjos, aqui seria uma referência a pessoas poderosas na terra mesmo, né? A lideranças terrenas mesmo, humanas, e não a seres celestiais. Mas aquelas traduções que optaram por traduzir por seres celestiais, dando a entender que Judas está se referindo mesmo a anjos, parece que elas acertam melhor a tradução, porque na sequência Judas vai citar um exemplo relacionado a seres celestiais. Ele vai citar o arcanjo Miguel e vai citar o diabo, uma disputa entre o arcanjo Miguel e o diabo, que são seres celestiais. Então, parece fazer mais sentido aqui pensar que Judas está se referindo mesmo a seres celestiais. Nós não podemos nos esquecer que Paulo, em Gálatas, nos disse que a lei de Deus, os mandamentos de Deus, foram entregues por meio de anjos.
Deus se utilizou de anjos para mediar a entrega das tábuas da lei, a entrega dos mandamentos para o seu povo. Então, talvez essa menção de Judas aqui, de que eles difamam seres espirituais, talvez Judas esteja pensando nessa questão, porque os seres celestiais, eles participaram dessa entrega da lei de Deus ao povo. Então eles não respeitam nem autoridades humanas e nem os seres celestiais. Eles não respeitam nem Deus, né? Mas não respeitam nem os seres celestiais, né? Porque eles estão quebrando sistematicamente a lei de Deus. Eles estão quebrando sistematicamente os mandamentos de Deus, quando eles vivem dessa maneira imoral e libertina. Então Judas mostra que eles são libertinos e eles são insubmissos. Eles não respeitam nem os seres celestiais. E aí ele dá um exemplo. Ele é bem didático, no versículo 9 ele dá um exemplo. Um exemplo de uma contenda que houve entre o arcanjo Miguel e o diabo, quando eles disputavam acerca do corpo de Moisés. Acerca do corpo de Moisés. E nessa ocasião em que eles estavam disputando acerca do corpo de Moisés, Judas vai mostrar o quanto a atitude de Miguel foi diferente da atitude daqueles falsos mestres. Porque Miguel, mesmo estando certo, mesmo estando correto e mesmo sabendo que o diabo estava equivocado naquilo que dizia, Miguel preferiu deixar a reprimenda para Deus. É muito diferente a atitude do arcanjo Miguel, em relação aos difamadores da época de Judas. Aqui é importante falar um pouquinho sobre essa cena que Judas apresenta para a gente, porque nós não temos essa cena na Bíblia. Não há nenhum lugar da Escritura Sagrada, a não ser esse texto de Judas, obviamente, que fale sobre essa briga, sobre essa suposta discussão que houve entre o arcanjo Miguel e o diabo, o arcanjo Miguel e Satanás. Então o que está acontecendo aqui? Judas está citando um livro chamado Assunção de Moisés. Assunção de Moisés. É um livro que ainda existe, ainda é possível encontrar partes dele, né? Partes dele foi encontrado e preservado, mas ele cita uma parte que agora está perdida. Clemente de Alexandria, Orígenes e Dídimo de Alexandria alegaram que Judas se refere à Assunção de Moisés. Por que mesmo essa parte do Assunção de Moisés, que está perdida, né? Que é a parte citada por Judas, como que a gente sabe que Judas está citando esse texto, então, se essa parte está perdida, se a parte do documento que foi encontrado não tem esse texto? Porque pais da igreja que viveram lá muito mais próximo de Judas do que nós, escreveram sobre esse texto e conheciam esse documento chamado Assunção de Moisés, e mais de um disse que Judas está citando esse documento chamado Assunção de Moisés. E até fazem comentários a respeito do documento e a respeito da citação de Judas, que nos levam a entender mais ou menos o que tinha escrito, o que estava escrito nesse documento. Eu falei aqui, nosso primeiro programa sobre Judas, que Judas faz uso de pseudepígrafo, gente. Ele faz uso desses documentos que são livros apócrifos, livros que não dá para testar a credibilidade de quem é o autor desse livro. Tá? Mas essa citação não faz com que todo esse livro possa ser considerado inspirado, tá? Mas o Espírito Santo, ele usou Judas para destacar algum trecho desse livro que é verdadeiro e que poderia ser citado. Então, essa parte citada a gente pode considerar como verdadeira, mas não o livro como um todo, assim como nós veremos que na sequência ele vai citar a primeira Enoque também, ele vai citar um outro livro apócrifo e vale a mesma regra, vale o mesmo princípio. Tá? Então, ele está citando a Assunção de Moisés. Eu coloquei um trecho aqui que eu queria compartilhar com vocês, que assim, olhando para essas citações dos pais da igreja sobre o Assunção de Moisés,
dá para tentar reconstruir esse trecho, né, que foi perdido, e seria mais ou menos o seguinte que estaria nesse documento, a Assunção de Moisés, de onde Judas fez a citação. Tendo morrido no monte, o arcanjo Miguel foi enviado para remover o seu corpo. O diabo, portanto, desejando enganá-lo, opôs-se a ele, dizendo: o corpo é meu, como senhor de todas as coisas materiais, ou por causa do egípcio que Moisés matou, blasfemando assim contra o homem santo, proclamando-o um assassino. O anjo, não suportando a blasfêmia, disse ao diabo: Deus te repreenda. Então, basicamente, essa é a cena que está por trás desse texto de Judas, versículo 9. Então, Deuteronômio diz que Moisés foi morto e que o Senhor o sepultou. Agora nós descobrimos por meio de Judas que Deus fez isso por meio do arcanjo Miguel. Então, quem cuidou do corpo de Moisés, né, quem cuidou, né, desse sepultamento de Moisés aqui foi o arcanjo Miguel. O arcanjo Miguel é que foi designado por Deus para poder cuidar desse sepultamento e garantir que ninguém soubesse onde o corpo de Moisés foi enterrado, onde o corpo de Moisés foi colocado. Então, é uma disputa sobre o corpo de Moisés, o corpo de Moisés. Nós falamos aqui uma época sobre algumas doutrinas da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e essa doutrina específica também aqui, eles têm uma interpretação bem particular, que não vale a pena entrar aqui, mas também com base numa visão que a Ellen White teve, que a profetisa deles teve, que é bem diferente disso que nós estamos falando aqui, e é uma interpretação que inclusive se popularizou, mas é com base numa visão da Ellen White, não no documento Assunção de Moisés, que mostra uma disputa sobre o corpo de Moisés, sobre o corpo de Moisés. Então, parece que Satanás aparece nesse documento blasfemando, falando que Moisés era um assassino e que Moisés deveria ficar com ele, que o corpo era dele, enfim. E aí o arcanjo Miguel simplesmente disse: o Senhor te repreenda. Veja a diferença. É provável que o diabo quisesse o corpo de Moisés para promover idolatria em Israel. Para impedir que isso acontecesse, Deus envia Miguel para esconder o corpo. Mas o diabo tentou argumentar com Miguel. Mesmo sabendo que o inimigo não tinha razão, o arcanjo preferiu deixar que Deus o repreendesse. Que diferença entre os falsos mestres da época de Judas. Eles difamam, segundo Judas, até aquilo que eles não entendiam. Todavia, esses tais difamam tudo que não entendem. Versículo 10. E as coisas que entendem por instinto, como animais irracionais, nessas mesmas coisas se corrompem. Então, diferente de Miguel, os falsos mestres, eles questionam e blasfemam até daquilo que não entendem. É óbvio que Judas está falando aqui da doutrina da graça. Eles não entendem, eles não entenderam essa doutrina, e por isso que blasfemam contra Deus por meio dos ensinos relacionados a essa doutrina. E até naquilo que entendem, né? E que entendem aqui por instinto natural, como animais irracionais, né? Ele fala de entender por instinto, porque nós vamos compreender, olhando a carta de Judas como um todo, que para Judas parece que esses falsos mestres, eles não eram nem cristãos, eles não eram nem pessoas convertidas, tá? Então o que eles ensinam até por instinto natural, não é pelo espírito, é por instinto natural. E até mesmo essas coisas que eles sabem por instinto natural, né? E aí o que faz deles pessoas moralistas e religiosas, eles não vivem o que ensinam, porque são imorais e são insubmissos na sua caminhada. Então, que diferença, né, Judas apresenta aqui nesse trecho em relação à atitude de Miguel e à atitude desses falsos mestres. Então, nós temos aqui uma reprimenda a eles nesse texto. Irmãos, nós vamos encerrar por aqui, nós vamos parar por aqui a nossa análise da carta de Judas. Nós não vamos chegar até o versículo 16 hoje, nós vamos continuar no programa da próxima semana,
essa parte que eu disse que é a maior parte da carta de Judas, onde ele faz a denúncia aos hereges. Então eu vou encerrar por aqui hoje nesse versículo 10 e diante do que nós já vimos, eu acho que ficou claro aqui o quanto é perigoso andar no caminho do falso ensino, dos falsos mestres. O quanto é perigoso não levar a sério aquilo que o Evangelho do Senhor Jesus nos ensina. E eu queria orar com você nesse momento. E queria que você, junto comigo, pedisse a Deus que o Senhor nos ajudasse a viver, entender e a viver corretamente o reto ensino. A ensinar apenas aquilo que a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos nos ensina e nos diz. Que a base do nosso ensino seja sempre a Escritura, que haja sempre em nós esse desejo no coração de fazer aquilo que a Escritura Sagrada diz e de estudar mesmo aquilo que a Escritura Sagrada diz. Vamos orar no nome de Cristo? Senhor, nós lemos um trecho da carta de Judas hoje, em que Judas ele pega pesado com os falsos mestres, porque ele quer dar um alerta sério para a igreja, de que não dá para andar no caminho dos falsos mestres. Olha o que aconteceu com o povo de Israel, com aqueles que foram libertos pela graça, mas viveram de maneira libertina, imoral e rebelde no deserto. Olha o que aconteceu com os anjos que pecaram, os anjos que viraram as costas para Deus e que rejeitaram as suas posições, rejeitaram aquilo que Deus havia planejado para eles. Olha o que aconteceu com Sodoma e Gomorra, com aquelas pessoas que viviam como se nada fosse lhes acontecer, que viviam de maneira imoral, que viviam de costas para Deus. Olha o que aconteceu com eles, meu Deus. Judas alerta-nos dessas questões todas e fala do perigo de viver uma vida em rebeldia contra o Senhor e contra a sua vontade. Oh, meu Deus, livra-nos do caminho desses sonhadores insubmissos, desses sonhadores libertinos, desses sonhadores que não entendem, e mesmo aquilo que entendem por instinto natural, porque eles não tinham espírito, blasfemam e se corrompem. Meu Deus, nos livre desse caminho, nos ajude a entender a Tua Palavra e a ter esse compromisso, Deus, de viver o que a Tua Palavra ensina e diz. É o nosso pedido, meu Deus, para a honra e para a glória do Teu nome. Irmãos, Deus abençoe a sua vida. Na próxima semana nós continuaremos a ler a Escritura, a estudar a carta de Judas, e eu convido você a estar conosco aqui na próxima segunda-feira em mais um programa Texto e Contexto. Até lá, que Deus abençoe a sua vida, que Deus continue cuidando da sua família.